Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori e bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um pós-jogo, mais uma vitória do Santos na Copinha. Os Meninos da Vila seguem vivos na competição, eliminando o Fluminense, que vinha muito forte, que vinha até com um certo favoritismo. Mas o Santos venceu 2-1. Excelente vitória, excelente resultado. E antes de falar, peço aqui, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa ajuda pra gente, dá essa força. Chegamos nos 300 inscritos, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por assistirem e acompanharem o nosso trabalho. E então, falando da partida, mais uma vitória do Santos na Copinha. Mais uma vitória com boa atuação do Lucas Barbosa, principalmente. Foi autor de 2 gols. Basicamente os 2 gols que deram a vitória pro Santos, que venceu 2-1 o Fluminense, aí, a molecada de Xerém, acho que é o apelido do pessoal. É um jogo que acabou criando uma certa animosidade dentre os torcedores, porque por algum motivo que eu juro que eu não entendo, a torcida do Fluminense estava com síndrome, não sei, sintomas de megalomania aí, e muita gente comentando que era um absurdo, sei lá, o Ricardo Goulart escolheu o Santos ao invés do Fluminense, e aí eles ofereceram muito dinheiro pro Natan, não sei o que aconteceu, que alguns torcedores do Fluminense subiram no salto aí, e meio que se estendeu pra Copinha. Teve um tweet que acabou ficando meio famoso de um torcedor do Fluminense que falou que o Ricardo Goulart escolher o Santos ao invés do Fluminense é como se ele escolhesse o Valência ao invés do Real Madrid. Absurdo, total absurdo. Com todo respeito aqui à torcida do Fluminense e ao time, mas a história do Santos é muito maior, muito mais rica. E de qualquer forma, não vem ao caso, assim, não quero falar sobre o Fluminense, mas aconteceu bastante, aparentemente foi uma coisa recorrente, muitos torcedores do Santos compartilharam isso, então acabou se tornando uma espécie de rivalidade, tanto que teve postagem em espanhol e algumas matérias, não sei se reais, na verdade eu não cheguei a conferir, mas falando em espanhol, falando que o Valência venceu o Real Madrid pela Copita. Então o Santos aí eliminando um time que vinha muito forte, que vinha jogando muito, que era o Fluminense. Santos que foi a campo com Diógenes, Santos do Perpétuo, Derek Jair e Lucas Pires, Matheus Nunes titular, João Victor e Ed Carlos. Então eu acho que quem que era o titular da posição? O Jonathan estava suspenso porque ele tomou amarelo no jogo passado. E 2 cartões, descobrimos nessa jogo, 2 cartões suspendem o jogador. E no ataque, Patati, Lucas Barbosa e Juan Seco. Vou colocar aqui os melhores momentos, daquele jeito que a gente já sabe. E daí vamos comentando como que foram esses lances. Só um momento. Aqui a nossa indefectível TV. Vamos passar aqui os melhores momentos, cortesia do Globoesporte.com, o famoso ge.globo.com. Olha só, se a sua casa tem internet, que tem propaganda. ela tem isso. Aí tá, ela brilha. Tá vendo o Santos agora atacar com a chance real do Patati. Então o Santos começando bem. Já começando com um bom ataque, o Patati conseguindo aparecer sozinho. Bela jogada. Chutou um pouco em cima do goleiro, é verdade, mas de qualquer forma uma boa chegada, e foi logo no começo da partida. Eu tava na estrada, cheguei com uns 15 minutos de jogo mais ou menos. E então eu tava uns ouvidos no rádio, né? No rádio não, na verdade, créditos também. Tava uns ouvidos da transmissão do YouTube do De Olho no Peixe. Então já momentos de tensão desde o começo, porque no rádio sabe como é, né? Deixa eu diminuir a narração aqui. Aqui uma tentativa de longe, não chegou a ser tão perigosa. O chute do Ed Carlos passou perto até. E aí o gol. Então o Lucas Barbosa já aparecendo com oportunismo. O chute do Juan, eu acho, que fez esse corte, chutou, o goleiro desviou no zagueiro. O goleiro ainda conseguiu espalmar, bateu na trave e aí voltou. Uma coisa legal que eu tenho achado é que pelo menos aparentemente,
os garotos, eles sabem as músicas, ó, se vocês verem as músicas da torcida. Se vocês verem a comemoração, eles comemoraram o tererê, e no final eles têm comemorado fazendo as mesmas músicas que a torcida faz, assim, pra frente da torcida. Muito legal essa interação. Aí, ó, boa jogada, uma excelente finalização. Já tinha sido uma defesaça do goleiro, diga-se de passagem. Pegou na veia, pegou muito bem o Lucas Barbosa. O Santos fez muitas faltas perto da área, então felizmente o Fluminense não tinha essa capacidade de atacar. Aí bolão, golaço, 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 golaço do Lucas Barbosa. Pegou muito bem de esquerda, chapou. E aí comemorou, depois teve uma entrevista dele falando que ele mandou um beijo pra filha e pra esposa, assim. E aí foi uma situação engraçada porque ele tinha uma... Aí perguntaram lá no programa do Domingo Esportivo qual que era a idade da filha dele, aí falaram 6 anos. Mas você tem 21, como que pode? Daí ele falou que era filha da esposa dele. E então o cara aí na copinha, mas já casado e já com uma enteada. Grande Lucas Barbosa. Que fez esse gol já caminhando para o final do primeiro tempo. O Santos que estava indo bem, mas não era tão... Assim, ele controlou muito bem o ataque do Fluminense. O Fluminense não teve chances muito claras de gol no primeiro tempo. Ó, falta próximo da área de novo. E aí, nesse momento, o Lucas Barbosa, aos 45, 46, ele tomou o que seria o segundo amarelo. De acordo com a súmula, o jogo contra a Ferroviária, o mata-mata, ele estava marcado como tendo tomado um amarelo, então ele está suspenso. Nesse programa do Domingo Esportivo, ele falou que não era ele e eles iam entrar em contato com a federação para ver o que estava acontecendo. E de fato ele não tomou esse amarelo. Foi o Fernandinho que tomou esse amarelo. E aí eles se corrigiram. Então, de acordo com o Lucas Mussetti, já teve... já tá na súmula oficial a errata de que o... Olha esse drible do Patati. De que o... Só um momento. Esse drible merece destaque aí. Vamos ver o replay. Que é isso? Futebol arte. Que é Santos. É o gol dos caras. Vou pôr no mute aqui enquanto a gente conversa. O amarelo não teria sido para ele estava em outro lance. O Santos entrou aparentemente em contato com a federação para explicar isso. Foi corrigido. Então, a princípio tá tudo certo. Ele joga amanhã, já que vai ser o jogo contra o Mirassol, que goleou o Bahia por 5-1 na manhã de ontem. Então, Lucas Barbosa deve estar em campo, deve seguir como titular para enfrentar esse Mirassol que vem bem. E eu já vi gente comentando que a estrutura do Mirassol para a base é muito bem acertada. Pro profissional eu já tinha ouvido falar que era muito acertada, que era muito boa. Então, o Mirassol fazendo boa campanha na Copa São Paulo com razão. Quase o gol contra do Fluminense. Mais uma boa defesa do goleiro, inclusive. Foi um chute que era para ser um cruzamento, acabou desviando, mas foi uma boa defesa do goleiro dos caras. Quase. E aí, já no final da partida, o Diógenes salvando o time. Nunca critiquei o nosso goleiro aí da base. Diógenes salvando no último minuto praticamente, o que foi uma grande chance do Fluminense. Aí os caras deram 6 minutos de acréscimo, Deus o livre, não sei pra que tudo isso. Já voltamos. Então, com esse resultado, o Santos segue na competição. Enfrenta, como eu disse, o Mirassol amanhã, terça-feira, dia 18, às 9h30 da noite. Com transmissão do Sport TV, certamente. Até por esse horário deve ser mesmo. E só para terminar de comentar, quando o Lucas Barbosa tomou o que seria o segundo amarelo, todo mundo falando que ele estava suspenso, ele foi substituído logo nos
antes dos 10 minutos do segundo tempo pelo próprio Fernandinho. E aí foi quando o Santos começou a tomar um pouco mais de pressão do Fluminense, tomou o gol, então acabou gerando um pouco de preocupação. Aos 19 minutos o Ed Carlos saiu para entrar o Rafael Moreira e o Juan, 5 minutos depois, saiu para entrar o... Não, ele tomou o amarelo. E aí no final do jogo entraram o Thiago Balieiro e o Pedrinho Escaramuça. E saíram o Wesley Patati e o Matheus Nunes. O Matheus Nunes que veio aí substituindo o Jonathan, provavelmente. Então o Santos segue vivo na Copinha, enfrenta o Mirassol amanhã, terça-feira. E aí eu acho que caso o Santos passe, a semifinal vai ser só no sábado. Então finalmente esses garotos vão ter um pouco mais de descanso. No mais, bom, o Fluminense eliminado. Espero que ouçamos menos papo dos torcedores do Fluminense com despeito em relação a nós. E seguimos aí vivos na competição, curtindo um pouco mais de Copinha e podendo ver um pouco mais desses meninos em campo. Certo, pessoal? Então se preparem, um pouco mais tarde vai ter o sorteio da Copa do Brasil e vou fazer também o pós-jogo, o pré-jogo, então falando do que esperar desse Santos e Mirassol e comentando um pouco do nosso sorteio da Copa do Brasil, nosso futuro adversário. Então, certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força. Deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você está achando da Copinha, quem deve subir e pra cima deles. Abraço!